Abra, por favor, sua Bíblia no Salmo 46. Salmo 46. Nós vamos ler esse salmo aqui todo, são 11 versículos. Começamos na semana passada uma nova série de pregações, Cânticos de Justiça, baseado nos salmos dos filhos de Coré. Esses salmos na Bíblia se encontram entre os capítulos 42 a 49 dos salmos, são os Cânticos de Coré, 42 ao 49. Semana passada nós estudamos aqui o Salmo 43 e também mais 4 salmos que estão lá que são os salmos 84, 85, 87 e 88. Se você folhear a sua Bíblia aí, você vai ver, vai achar esses salmos, porque logo em cima tem salmo dos filhos de Corá. Expliquei semana passada que Corá e Coré na verdade muda no hebraico um pontinho, e algumas Bíblias colocam Coré, outras Corá. Eu me acostumei a falar Coré. Acho que primeira Bíblia que eu usei quando conheci a Cristo, se não me engano, tinha Coré, e essa já traduz Corá. Então eu não estou falando errado não, é porque muda, tá? Se você é acostumado com Corá e eu falar Coré, ou se eu falar Corá e você é a mesma coisa, tá bom? Então você vai encontrar aqui 42 ao 49 e do 84, 5, 87 e 88. Era uma família de levitas que moravam ao redor de Jerusalém. Você vê que a justiça é um tema presente nos salmos dos filhos de Coré. E essa justiça ela é expressa no anseio, no desejo de fazer parte de Jerusalém, do Monte Sião, que está lá dentro, em adoração a Deus. Essa família de levitas que servia a Deus compondo músicas, servia a Deus servindo ao povo, conduzindo o povo a adorar o Senhor. Eles compuseram aqui alguns salmos também para a gente, inspirados, estão aqui na Bíblia, e muitos outros cânticos na sua história e na tradição dos filhos de Coré, para adorar o Senhor, para encontrar Deus, para descansar a alma em Deus, ansiosos, ou melhor dizendo, ansiando pela presença de Deus, naquele lugar que representava isso. Não é que Deus só estava presente em Jerusalém, nem muito menos que Deus só está presente no templo, mas naquele lugar que de alguma forma representava isso. O templo em Jerusalém, o Monte Sião e outras expressões da realeza que havia lá em Jerusalém. E a gente vai ler aqui o Salmo 46. Se puder, eu vou pedir para a gente ler alguns versículos juntos, e aí você fica prestando bem atenção. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Você pode ler o versículo 4? Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Versículo 7 juntos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor,
Que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Versículo 11 juntos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Eu falava na semana passada que nós precisamos aprender com os salmos que a vida não é só narrativa. A vida é também poesia. A vida é também arte. O problema é que quando a gente fala isso, a nossa mente se remete diretamente aos exemplos que nós temos no mundo sobre arte, sobre poesia, especialmente sobre música, porque a gente está lendo aqui músicas, orações que foram desenvolvidas mediante a história, né, da narrativa do povo de Deus, para que a gente pudesse cantar, para que a gente pudesse orar. Os salmos foram e ainda são uma grande escola de oração. Muitos ainda hoje se ajoelham e oram os salmos na presença de Deus. Muitos ainda hoje leem o livro de Salmos para entender esse negócio chamado oração, esse convite para sair um pouco desse mundo nosso, louco, que a gente vive, e entrar no mundo de Deus, entrar na presença de Deus e conectar o coração ao ritmo de Deus. E falar sobre arte, sobre música, sobre cultura, até na Bíblia, é bem difícil, porque na nossa mente, arte, cultura, música, essas coisas estão tão associadas ao que a gente vê na televisão, ao que a gente ouve no rádio, as playlists lá do Spotify, as mais tocadas no Brasil, as mais tocadas no mundo, o nível de vulgaridade, de perversidade, o nível de sensualidade que em muitas dessas músicas envolvem, clipes, muitas vezes que expressam ali algumas narrativas da vida diária de muitos brasileiros e de pessoas de todo o mundo. Muitas vezes a gente mesmo com o coração perdido, triste, ansioso, vai procurar uma música para se acalmar, para ficar mais tranquilo. Essa coisa faz parte da gente, só que a gente, acredito eu, e eu falo por mim, a partir de mim, desaprendemos a ler o livro de Salmos e perceber essa arte, essa canção. Ler o livro de Salmos e perceber que há um ritmo aqui, que não é o ritmo que eu estou acostumado a viver, não é o ritmo que o mundo impõe para que eu viva, que a minha própria alma impõe para que eu viva nessa terra, mas o livro de Salmos, que foram os salmos escritos ali em momentos difíceis, lutas, rejeições, ambientes assim extremamente complicados, complexos, ao mesmo tempo orações que foram feitas de forma simples, de forma poética, de forma sincera, íntegra, inteira na presença de Deus. É como se fosse uma própria anatomia da nossa alma, está desvendando o nosso coração e a nossa alma à medida que expressamos para Deus, através de uma poesia, de um cântico, como o nosso coração, como a nossa vida, ou como o nosso povo, de forma comunitária, como alguns salmos fazem, se apresenta nesse mundo, se encontra nessa terra com as situações diversas. Salmo 46, acho que é um dos meus preferidos até, talvez de muitos, aqui também. Alguns dizem que ele foi composto em momento de guerra. Apontam alguns comentaristas para um conflito que houve com o rei Josafá. Você pode encontrar isso em 2 Crônicas, no capítulo 20. Outros para um confronto lá do rei Ezequias contra o Império Assírio. Você vai encontrar isso em 2 Reis.
como também vai encontrar lá no livro de Isaías. Não sei. Eu sei que aparentemente é um contexto de guerra, de caos, de desconforto. Como muitas coisas acontecem ao nosso redor e causam justamente esse tipo de caos e de desconforto. O problema é que no meio do caos e do desconforto, nós mandamos uma mensagem de WhatsApp para as pessoas para contar como é que está a situação. Nós pegamos um comentarista qualquer da Globo News e compartilhamos a ideia dele lá na nossa rede social. Nós retuitamos o prognóstico, a avaliação que o fulano ou beltrano está fazendo sobre esse ambiente caótico que a gente está fazendo. A gente até briga, discute, fica inimigo um do outro por causa dessa coisa chamada a minha narrativa, a minha expressão, a minha opinião, a maneira como eu estou enxergando a coisa. Muitas vezes perdemos até amizades por causa dessas narrativas, perdemos amizades em redes sociais por causa desse tipo de busca ou de frenesi por expressar ou compartilhar uma opinião, ou assumir uma posição ideológica a respeito de algum assunto, de algum caos que está se instaurando no sistema brasileiro, ou talvez até lá em casa. Não é? É bem comum muitos usarem a rede social para estar dando recado. Já viu isso? Recado. Fala de forma indireta, mas a pessoa sabe que é para ela. É muito comum acontecer isso em grupos de WhatsApp da família, né? Ou em situações de qualquer outro ambiente. Muitas vezes até uma pregação, uma aula numa escola pode se tornar uma indireta por causa de alguma situação, uma narrativa. O problema é que a gente está tão envolvido na narrativa, na opinião, na ideologia, na coisa em si, no problema em si. Essa coisa vai muitas vezes destruindo e degradando a minha própria alma e o meu próprio coração. A gente não consegue mais sorrir, sentar junto, conversar, bater papo. A gente não consegue mais trazer poesia para a vida da gente. Consegue sim ouvir uma música ou colocar um fone de ouvido para ir para uma academia, uma coisa que seja bem animada para a gente estar ali, instigado com o exercício. Consegue sim, de alguma forma, ouvir essas coisas que estão ao nosso redor, mas o coração não consegue mais apresentar para Deus a sua arte, não consegue mais apresentar para Deus a sua própria alma, essa poesia que flui de dentro, que expressa para Deus ao mesmo tempo que se submete a Deus e passa a ver a história de uma forma diferente. E os salmos são uma escola por isso, porque o salmista não está dando indireta, o salmista não está compartilhando ideia política, ideológica, econômica, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que é melhor para o nosso país. O salmista, diante de Deus, está abrindo a alma. Muitas vezes com palavras duras até, difíceis, como nós vimos semana passada aqui. Muitas vezes apresentando a queixa para Deus. Senhor, isso aqui não podia estar desse jeito não. Não podia. Devia ser de uma forma diferente. E o que é impressionante é que a linguagem poética dos salmos, de repente aquele cara que está ali esbravejando para Deus, se queixando para Deus, se encontrou com Deus. Aquele cara que está ali olhando a sua vida como que por um microscópio, uma coisa pequena, essa narrativa que nos envolve, que é tão pequena diante da grande história de Deus, da meta-narrativa, da grande obra de redenção que Deus está fazendo na terra, no tempo, no espaço, hoje no século 21, na sua vida e na sua casa. A gente está tão envolvido com aquela coisa, o desemprego, a pessoa que falou rude comigo, a rejeição, a traição, qualquer coisa que seja, que a gente não consegue ver a história maior. Enquanto o salmista está ali na presença de Deus, abrindo a alma, expressando o coração, ele muitas vezes se conecta com a coisa maior, com a história maior, que é a história de Deus. É a grande narrativa. É o que salva e redime a nossa alma. Não são as coisas ao nosso redor.
Não é quando estamos certos nas situações da vida. Não é quando as pessoas nos procuram para pedir desculpa por aquilo ou por aquilo outro. Não é quando a economia no meu bolso está melhorando. Não é quando eu estou conseguindo dinheirinho para fazer aquela viagem do sonho. As coisas não vão melhorando dessa forma, baseada na minha própria justiça, na minha própria força. Mas os salmistas, quando cantam, quando apresentam a poesia para Deus, cânticos de justiça na presença de Deus, não estão apelando para uma justiça que é simplesmente humana, para um tribunal que é simples e meramente humano, mas para uma justiça que é de Deus e que atua dentro da alma, de forma que o coração queixoso se torna adorador. O coração incrédulo passa a ter fé. O coração que está morto, sem esperança, não tem mais jeito para a minha vida, de repente se levanta. Coração que está triste, amargurado, é curado por Deus, abre a alma, o coração, o peito e está feliz, alegre com Deus e com o que Deus está fazendo aqui na terra. De repente a coisa muda. Como acontece muitas vezes na vida da gente, um culto, em um momento em que a gente abre a Bíblia e Deus fala, de repente a coisa muda completamente, somente porque Deus se revelou. Deus se revela ainda hoje. Deus continua se revelando. E a gente pode aprender com os salmos que a vida não é só narrativa. A vida também não é só problema. A vida não é só ordem e missão que eu tenho que cumprir. A vida é também poesia. A vida não é só baseada a partir da queda de Gênesis capítulo 3. Mas a vida começa em Gênesis capítulo 1, na criação. Deus resolveu fazer tudo isso e nos fez a sua imagem e semelhança. Deus ama a mim e a você e está interessado nessa terra. A beleza na criação, a beleza no Deus Criador, a poesia na narrativa da criação. E é essa poesia da beleza de um Deus que é muito mais forte do que qualquer elemento que Ele criou, que pode brotar em nosso coração, porque pode o choro durar uma noite, mas de repente nasce a alegria, nasce um coração grato, esperançoso, desejoso por Deus se revelar na terra e em meu coração. De repente nasce uma coisa diferente na minha alma. Os salmistas ensinam a gente a isso. Nesse Salmo 46, eu acho assim, de uma forma muito legal, bem massa mesmo, porque ele tem um ritmo. Um ritmo. E o ritmo, eu acho, é uma ideia assim, genial. O ritmo da vida, o ritmo de uma música, o ritmo do mundo que a gente vive, o ritmo que o nosso coração, o ritmo que a nossa mente, há um ritmo aqui nesse salmo. Há uma ideia e há um ritmo. Há um tom e há um ritmo. Há um conteúdo e há um ritmo. O refrão desse salmo se encontra em 2 versículos. Na Bíblia, o livro de Salmos, há muito elemento poético da cultura hebraica. O nome que é dado a esse refrão é estribilho até. É um refrão. Está dando o conteúdo, o norte. Veja, por favor, versículo 7, o que é que diz. Você pode ler comigo o versículo 7, o que é que diz aí? O Senhor... Versículo 11 diz o quê? O Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Presta atenção. Isso aqui é o refrão. Isso aqui é o norte que o salmo está sendo conduzido. Ele é levado até o versículo 7 na expressão de um caos,
e na expressão de um Deus que organiza o caos, de um Deus que aponta a esperança no meio do caos, até chegar a esse versículo 7. Depois ele é conduzido pela expressão de um convite aos homens, às pessoas, até que Deus fala no Salmo. No versículo 10, Deus fala. E quando Deus fala, o tom novamente entra no Salmo dizendo para nós que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o tom. A ideia dessa expressão aqui, primeiro, Deus guerreia as nossas guerras, porque Ele é Deus que está conosco. O Senhor está sendo chamado aqui de Senhor dos exércitos, Deus conosco. Foi assim que Jesus foi chamado quando encarnou, se tornou homem. Disse que Ele era Deus, Emanuel, é Deus conosco. Deus guerreia as nossas guerras. Ele luta conosco. Ele não luta lá do céu. Ele não está lá do céu acionando botões para que as coisas ao nosso redor funcionem. Um controle remotozinho, assim, apontando para a gente e direcionando as coisas ao nosso redor. Deus não está lá do céu somente. Esse Deus, Ele guerreia as nossas guerras, as nossas batalhas, as nossas lutas, se fazendo carne e habitando entre nós. Por isso que Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote, que nos ajuda em nossa fraqueza, porque Ele conheceu todas elas, e Ele pode providenciar para nós graça e misericórdia. É Jesus. Deus conosco, essa expressão aqui nos Salmos, que aponta diretamente para Jesus, que não fez lá do céu, através de um controle ou de uma rede ali, de botões, e não foi assim, não foi assim. Ele simplesmente se tornou como um de nós. Depois o tom desse salmo diz para a gente que Deus, que é o nosso refúgio, é um Deus de aliança. Diz assim: o Senhor dos exércitos, que luta e guerreia as minhas batalhas, está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Deus que cumpriu a sua palavra a Abraão, a Isaque e a Jacó, até chegar aos nossos dias, até chegar à nossa vida. É um Deus de aliança, de uma aliança que é um compromisso que Deus tem com a sua vida e com a minha vida, que ninguém vai conseguir destruir. Nada vai conseguir destruir. É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, nada pode separar a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada tem poder, nem o pecado mais, nem a morte, nem anjos, nem o caos ao nosso redor tem poder de nos separar desse Deus que nos ama, nos tomou para si e decidiu estar conosco o tempo todo. Nada. Ele é Deus de aliança. Esse é o tom, esse é o conteúdo. Mas há um ritmo. E esse ritmo, ele não é expresso aqui na minha Bíblia. A NVI, se você tiver aí uma NVI, tem um parênteses, achei interessante. Eles colocam assim, pausa. Você pode olhar no aplicativo de celular que tem normalmente a NVI. Vai ter assim, pausa. Era uma expressão, selar. Ele vai falando, pausa. Expressa o ritmo, pausa. Entra no outro ritmo, pausa. Eu acho massa essa imagem aqui, porque os salmos expressam isso, não somente através da pausa, mas de toda a sua teologia, toda a sua ideia. Porque
Os salmos convidam a gente a andar no ritmo de Deus, o ritmo em harmonia com o ritmo de Deus e não em harmonia com o ritmo do meu próprio coração. Nesse sentido, há um equilíbrio nos salmos entre a narrativa e a poesia. Como na vida da gente, precisa haver um equilíbrio entre as coisas que nós estamos vivendo e a nossa devoção. A poesia que flui do coração e conecta os pontos ao meu redor, fazendo com que eles tenham sentido. Mesmo as coisas ruins, aquelas coisas que eu não desejava para a minha vida, de alguma forma, na grande história de Deus, elas começam a fazer sentido, porque começam a se ligar através de um ritmo que não é o ritmo que a minha mente impõe, não é o ritmo que o meu coração impõe, que o meu relógio impõe, que o mundo impõe para mim, que o mercado financeiro impõe para nós, é o ritmo de Deus. Deus criou o mundo em um ritmo, para se relacionar com Ele através desse ritmo, de alguém que não somente trabalha, mas descansa, e não somente efetua coisas, realiza tarefas, mas encontra Deus, contempla Deus, desfruta de Deus. O que Ele diz aqui, vinde e contemplai as obras do Senhor. Não de alguém que apenas executa tarefas, ou de alguém que está apenas vivendo a realidade da sua vida, mas de alguém que entra no ritmo de Deus e consegue dessa forma viver aqui na terra uma vida plena e abundante, mesmo em meio ao caos. O ritmo aparece aqui 3 vezes no Salmo 46. No final do verso 3, no final do verso 7 e no final do verso 11. Essa parada, essa pausa, que muitas vezes é o que a gente mais precisa. Posso dizer que uma das coisas que o mundo moderno mais prejudica a vida da gente é porque perdemos a virtude do aquietar, de entrar no ritmo de Deus. Vivemos num ritmo frenético. Você está aqui no culto, mas já deve ter respondido algumas mensagens de WhatsApp. Já deve ter visto sua rede social. Já deve ter chegado para você se o esporte ganhou ou perdeu. Você está aqui no culto, mas somente está trabalhando no que você tem que fazer depois. Amanhã, terça, quarta. Nós abrimos a Bíblia em casa para lê-la e o celular está do lado. E chega a mensagem e você já esqueceu da Bíblia. A gente fecha os olhos para orar, mas a cabeça está trabalhando. E quando você menos percebe, você não está mais orando. Já passou por isso? Você está divagando. A ideia, a igreja, o trabalho, o negócio. Alguns dormem. É bênção dormir em oração. Eu acho massa. Um dia o cara dorme tranquilo. A gente está envolto desse negócio. Está envolto dessa coisa. O ritmo dos estudos. Você entrou no ensino médio, de repente um bocado de professor vai dizendo para você que a sua vida acabou. Agora estudar para ser alguém na vida. Se não estudar, não passa no vestibular, você vai se dar mal no Enem, vai se dar mal no seriado, sua vida acabou. Aí você passa a adolescência, o finalzinho, querendo passar, porque acha assim, quando eu passar no Enem, a minha vida vai mudar, eu vou sair desse sufoco. Aí passa no Enem, entra na faculdade, saiu do sufoco. Só tem 2 alegrias, a que entra, né? E a que sai. Aí eu vou acabar essa faculdade, porque quando acabar a minha vida vai, ó. Aí acaba a faculdade. Ganhou lá o canudinho.
foi até laureado. Foi massa. E a vida está um sufoco. Mas vai melhorar. Prometeram para mim que depois de 30 anos de trabalho, a minha vida vai melhorar. Eu vou me aposentar. De repente eu vou fazer, vai ser o único momento da história da minha vida que eu vou fazer o que eu quiser. Eu estou juntando o dinheirinho ali e quando eu vou fazer o que eu quiser. Aí se aposentou. E aí? Tem que continuar trabalhando. Tem demanda que só. E o dinheirinho tá lá. É ou não é, irmão? O fato é que esse nosso anseio para sair do sufoco é um pensamento justamente do nosso tempo, da nossa era. Porque no pensamento do salmista, o que muda o ritmo das coisas não é a situação mudar, simplesmente. O que muda no ritmo das coisas é a presença de Deus. Olha para o Salmo, por favor. Veja só como é que ele vai desenvolver essa ideia aqui. Diz assim, versículos de 1 a 3, é a primeira parte. Esse ritmo que vai colocar a gente num cenário bem caótico, transtorno. Ele diz, Deus é o nosso refúgio, expressão que se repete no Salmo. Ele é fortaleza, eu posso estar ali protegido nele. Ele é o meu socorro, bem presente nas situações mais difíceis, na guerra, na doença, o que for. Portanto, não temeremos. Veja que situação ele coloca. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há uma pausa aqui. Há uma pausa. O cenário é caótico. Desejo num cenário desse é fugir, sair, viver um período de paz e descanso, tranquilo. Minha filhinha, quando vai orar, Luísa, toda vez ela ora dizendo, dá-nos uma noite de paz, descanso, tranquilo, bem rápido. E não importa se for de manhã, for no almoço, não importa o horário, entendeu? Dá-nos uma noite de paz, descanso, tranquilo. É o que a gente quer aqui, nesse cenário caótico. Somente descansar, relaxar, passar pela luta, é vencer. Nem que seja viajando, num cruzeiro, longe, desligando o celular. De alguma forma, a gente se desconectando com a situação, a coisa vai melhorar. Mas o que faz melhorar não é desconectar-se com o mundo. O que faz melhorar é a visão do que Deus tem feito na terra, que a Bíblia chama de cidade de Deus. A partir do versículo 4, nessa nova parte, que vai concluir com o refrão, ele diz o que no versículo 4? Você pode ler, por favor, comigo? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio cujas correntes alegram. Podia nem ser aqui somente alegram. Poderia ser regozija, enche de júbilo. A expressão mais fiel aqui seria essa. Enche a terra de regozijo e júbilo. Só que o movimento não é assim. Quando você sair da terra e estiver no céu, você vai se encher de júbilo e de regozijo. O movimento que está dentro desse ritmo de Deus é que quando Deus faz morada na terra, o rio de Deus passa e traz plenitude e regozijo por onde ele passa. Interessante porque lá em Gênesis, quando Deus
cria o mundo e se relaciona de forma tão pessoal, com tanto amor com a criação, diz lá no capítulo 2 que ele cria um jardim, um paraíso chamado Éden, e daquele jardim fluía um rio, aquele rio se dividia em 4. Ele dá o nome daqueles 4 rios em Gênesis no capítulo 2. E essa expressão do rio que flui da presença de Deus, do paraíso de Deus, vai acompanhando a Bíblia toda, até o final. Deus começa a história criando um jardim e conclui ela lá em Apocalipse, criando uma nova cidade. É a cidade de Deus. Deus começa a história apontando para um rio que flui desse jardim e termina a história dizendo que vai fluir um rio do trono de Deus. E esse rio é cheio de vida, vitalidade, de alegria, de plenitude, por onde ele passa. A Bíblia vai desenvolvendo esse tema o tempo inteiro. Entre a Babilônia e a Nova Jerusalém. Na história da igreja, muitos falaram de Roma, como aqui no Novo Testamento também, Roma e a Nova Jerusalém. Impérios, poderes, ideologias, forças humanas que se levantam aqui na terra e a cidade de Deus. Esse é um tema que é recorrente na Bíblia. É tanto que o primeiro salmo que foi colocado justamente para abrir o livro de Cânticos da Bíblia, o livro de Salmos, diz para a gente o seguinte: é feliz e pleno aquelas pessoas que não andam no ritmo de pecadores, ímpios e o quê? Escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda, não é assim? Não se detém, não. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto ao quê? Ribeiros de água. Jeremias, no capítulo 17, diz que o homem que decide confiar em si mesmo para dar solução à sua vida, ele se torna um arbusto solitário no deserto. Coisa feia, sozinha, amargurada. Como muita gente tem terminado a vida, porque construiu a sua trajetória de vida desde a adolescência para ser dono de si mesmo, a construir a própria história, se desenvolveu na sua própria narrativa, sem se conectar com Deus e sem poesia na vida que nos dá a graça de sorrir e se alegrar com o mundo de Deus. Arbusto solitário no deserto, Jeremias 17 fala, diz assim: ele não verá quando vier o bem, mas aquele que confia em Deus será bem-aventurado e pleno, como árvore plantada junto a esses mesmos ribeiros, que dá o seu fruto, que não murcha quando vem o dia mau. Ele vê o bem, ele desfruta do bem. Cidade de Deus. Não é a cidade somente depois que você morrer, mas é a cidade de Deus quando Deus resolve fazer morada entre nós. Deus resolveu fazer morada na minha vida com 13 para 14 anos de idade. Deus abre os olhos a gente para contemplar o reino de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus, as obras de Deus, a cidade de Deus que habita aqui na cidade dos homens. Quem escreveu muito bem sobre isso foi um dos pais da igreja chamado Agostinho, no século IV. Interessante, porque naquela época o cristianismo estava sendo acusado de ser a causa do enfraquecimento do Império Romano. Esse é o motivo, a razão pela qual o Império Romano se enfraqueceu. E Agostinho escreve a cidade de Deus, fala muito sobre Roma como essa expressão da Babilônia, sobre a Nova Jerusalém como essa expressão da cidade de Deus. Só que Agostinho, quando faz isso,
não precisa abraçar nenhuma ideologia política. Enquanto a igreja estava sendo calada, silenciada, porque era a causa de todos os males, muito parecido com o que é hoje, nas universidades, no trabalho, no entretenimento que é gerado, na cultura que é desenvolvida na nossa terra, nós somos simplesmente colocados de lado, calados, em silêncio, não podemos falar. Não é nenhum contato extraterrestre, nada. Então, não pode falar. A igreja fica ligada no céu somente. As coisas lá do céu. Fica caladinho, fica no teu cantinho aí. Fica ligado só ao gospel. Só a coisa que está ali envolto a vocês. E a gente gosta desse gueto, dessa cultura que a gente vai criando, que vai vivendo uma redoma espiritual. Só que Agostinho, para combater isso, ele não precisou abraçar uma ideologia política, porque não existe nenhuma ideia econômica, política, social, o que for, que represente inteiramente e integralmente o Evangelho, o reino de Deus e a cidade de Deus. Simplesmente nós podemos ver esse rio, nos alegrar com esse rio e falar para as pessoas sobre essa cidade de Deus, através dessa cidade de Deus, dessa revelação de Deus e desse rio, que por onde ele passa, traz cura e alegria, por onde ele passa. Ezequiel, no capítulo 47, viu um rio que saía lá do trono de Deus, e ele é chamado, vem. Ezequiel entra ali, o tornozelo, Deus fala, vem mais. Ele vai até o joelho, vem. Imagine, você estivesse aqui na praia de Boa Viagem e visse o trono de Deus. Vem, eu sou o tubarão, estou fora. Vem, eu não sei nadar. Vem. E quando o Ezequiel está ali envolto naquele rio, começa a ver a vida, a vitalidade, a restauração que flui do rio, que brota do trono de Deus e passa por nós. Aqui Jesus fala em João capítulo 7, dizendo que se crermos em Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E cura a nossa alma e o nosso coração. Há um rio, cenário caótico, o rio passa, alegra a cidade de Deus, porque Deus guerreia por nós e Ele é Deus de aliança. Tem uma pausa. Esse ritmo do salmo tem uma pausa. E na última parte, o salmista usa uma linguagem que é muito própria. É interessante, porque às vezes o salmista está falando para Deus, às vezes ele está falando para os outros, os irmãos, às vezes ele está falando para os ímpios, às vezes ele está falando para a própria alma, como vimos semana passada. Porque estás abatida, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. E às vezes Deus fala. E é justamente o que acontece aqui. Na última parte, desse ritmo que está se desenvolvendo nessa canção, Ele diz, venha e contemple as obras de Deus. Venha e veja. Deus, versículo 9, põe termo à guerra. É Ele quem faz o mar vir até aqui e voltar. É Deus quem põe limite. É Deus quem põe termo à guerra. É Deus quem batalha as nossas lutas e quebra o arco. Ele despedaça, é forte mesmo a coisa. Despedaça a lança, queima os carros no fogo. E Deus fala. Quando Deus fala, diz o versículo 10. Você pode ler? Aquietai-vos. Aquietai-vos. O verbo aqui poderia ser traduzido a ideia de alguém que está
se abandonando na presença de Deus. A expressão está no imperativo, é uma ordem. Diante da presença desse Deus há uma ordem. A primeira é: se abandona, se joga, se lança, para de ficar controlando, para de viver nesse ritmo louco, frenético do caos. Se joga, vê o rio, ser curado por esse rio. Desfruta dessa cidade de Deus que beijou a terra quando Jesus encarnou e continua beijando quando o Espírito vem habitar em nós e comunitariamente Deus se revela na terra. Veja, além do caos, o que Deus está fazendo na terra. Se joga, faz o coração calar. Como Salmo 131 diz: uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. E sabei, expressão aqui é provar, experimentar, desfrutar. Não é saber assim na cabeça. Terminou um sermão, é dizer: eu sei. Não é isso, não. É o que o Salmo 34, versículo 8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Provar, se deliciar em Deus, porque Deus é exaltado entre as nações e é exaltado na terra. Quando Deus fala, o salmista traz de novo o tom do salmo. E o tom é o mesmo. O assunto, o caminho que está sendo trilhado é o mesmo. Deus luta por você, irmão. Deus luta as minhas lutas. Ele é Deus Emanuel. Deus é Deus de aliança, não me desampara. Ainda que uma mãe rejeite ao próprio filho, Deus não vai nunca fazer isso. É o que diz em Jeremias. Nunca. Deus é Deus de aliança. É o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Diante desse salmo, o que a gente pode aqui fazer é orar, dizendo: Deus, me ensina a andar no teu ritmo. Não no ritmo do concurso, da prova, do Enem, do professor, do meu patrão, no ritmo das atividades da igreja, no ritmo de Recife, de uma grande cidade. E não pensa que o ritmo é transformado quando você muda de lugar. Não é sair da cidade e ir para o campo que vai alterar a mente e o coração. O salmista aponta para o rio. E o rio de Deus brota do trono de Deus, dentro da grande cidade, a cidade dos homens. Quer dizer, Deus, abre os meus, eu quero entrar nesse rio, mergulhar. Talvez com o coração aqui ferido, traído, fraco, sem esperança. Deus, eu quero ver. Talvez dizer para Deus: Senhor, me ensina essa virtude do ritmo, da poesia, da musicalidade, que não é essa do mundo aí não, de Anitta. Não é nada disso não. Me ensina o ritmo da tua presença, da criação, da revelação de Deus, para que a única resposta é quietude. Aprender ao coração, a mente, parar e não viver escravo do tempo, frenesi, nem escravo do mundo, da cidade dos homens, de Recife, do Brasil, das agendas, demandas imensas que a gente tem na vida da gente. Quando Deus fala, Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
aquieta e desfruta de Deus. Se você puder fechar os seus olhos para a gente orar. Gaste um tempo. De repente o silêncio seja o momento em que Deus queira se revelar ao seu coração. Porque você entrou nesse lugar envolto em um caos, mas pode sair daqui cheio da água da vida, mergulhado no rio. Pode olhar fora desse templo e ver a cidade de Deus aqui no bairro do Espinheiro, em Recife, a grande Recife, em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus.